nem todo mundo empreende porque quer. Empreende porque não tem escolha. Essa é a realidade de muita gente. E muita gente começa fazendo o quê? Faxina, vira motorista de aplicativo, vende marmitex ou doces. Tem outras atividades aí, mas essas são as 4 principais, né? São as 4 que onde tende a dar um retorno um pouco maior, né? Tudo isso dá muito trabalho. Você tem um investimento inicial, você tem que ter produto, você tem que ter tempo, você tem que ter grana. Assim que entra a grana daquilo que você vendeu, do serviço ou do produto que você vendeu, o dinheiro não é todo seu. Você tem que reinvestir no seu negócio. Você tem que reinvestir na sua empresa. Por mais que seja pequena uma empresa. Você vai demandar muito tempo, inclusive finais de semana, tá? Finais de semana você poderia estar curtindo aí. Não, você vai trabalhar, você vai ter que trabalhar. Porque são serviços que tem maior demanda no final de semana e no feriado. E aí você pensa, cara, até que ponto isso vale a pena? Por que que eu me sujeitaria a uma coisa tão complicada, a uma coisa tão pesada, a uma rotina tão humilhante, perder tempo com família, etc. Por que que isso acontece? Resposta é muito simples, gente. Tem conta para pagar. Isso aí já cai qualquer argumento. É a realidade. Muita gente não tem para onde escolher. Tem que ir pro que dá pro momento. E às vezes o momento da pessoa é empreender. Isso reflete um pouco a realidade do nosso país, sabe? Você às vezes está num país onde você é muito mal pago, onde o serviço formal é ruim, a gente é sobrecarregado de imposto e você trabalha o mês inteiro para no final ganhar um salário mínimo. Pera, deixa eu trocar de braço aqui que esse aqui tá cansando. Formato novo de vídeo aí pra vocês. Quem já me assiste, já viu meus vídeos mais antigos, vê que às vezes eu gravo shorts assim, né? Testando esse formato novo aí. Mas, voltando, era sobre isso que eu queria discutir um pouquinho com você hoje. E queria que você desse a sua opinião no final a respeito disso. Mas voltando, às vezes o salário da pessoa é tão baixo, ela trabalha tanto, se desloca. É o contexto do Brasil, gente. 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. E quando chega no dia do pagamento, é um salário mínimo que mal dá para fazer compra, entendeu? E aí ela enxerga no empreendimento uma esperança para isso mudar. Ela já sabe que ela vai abrir mão de muita coisa. Eu citei o final de semana, mas ela vai abrir mão de muito mais coisa. Às vezes ela vai abrir mão não só do final de semana e do feriado, mas da semana também. Às vezes aí eu vejo gente que tá começando agora que folga uma vez a cada 15 dias, velho. Em outros casos mais extremos, o pessoal folga um domingo no mês. E olhe lá. Então, mas é pra você ver, é o momento que a pessoa tá. Às vezes ela não pode parar. Ela não pode parar. Mas é aí que entra também uma parte boa disso. Tem a parte boa disso. O que seria? O que hoje é necessidade, amanhã pode virar liberdade. Se você souber reinvestir bem o seu faturamento, se você conseguir ter uma margem de lucro boa, se você tiver uma boa imagem do seu produto, às vezes você começa ali no aperto, com o orçamento apertado, amanhã você pode virar uma rede, você pode virar uma franquia. É só o seu negócio que vai falar, o seu trabalho que vai decidir o amanhã da sua empresa. E sim, empreendedor, ele é empresário, sim senhor, desde o dia zero. Mesmo que ele não tenha caixa, não tenha cliente, não tenha nada. Só daí ter a ideia, só daí tá indo atrás, só daí tá abrindo mão de muita coisa para investir no negócio dele. Ele é empreendedor desde o dia zero. Só daí ter a ideia, isso já faz dele empreendedor. Só daí pensar
diferente, aí já é um empreendedor. E muita gente não entende isso, né? Porque a gente cresce numa cultura onde coloca o empresário como vilão, né? A gente vê, por exemplo, empreendedores, aliás, né? Tem gente que enxerga empreendedores como vilões, porque a gente vê só uma parte do negócio, aquele cara que já cresceu, que já é referência no mercado dentro daquilo que ele trabalha, o cara que anda com terno, carro importado, tá indo pra luxo, festas caras. Tudo isso é verdade, isso é real, existe. E o produto dele é muito caro. Para você ter acesso a qualquer coisa do trabalho desse cara é muito caro. Mas você já parou para pensar o quanto esse cara abriu mão de coisas lá atrás para chegar onde ele tá hoje? Pois é, hoje ele anda com a Mercedes dele. Antes a Mercedes dele era o ônibus, que ele ficava no ponto, dava sinal e o ônibus passava. É, é a verdade, cara, é a verdade. Então, às vezes, no Brasil, como a gente tem um contexto que todo mundo sabe que é bem complicado, onde tudo aqui é muito caro, onde o preço aqui é muito inflacionado, essa insegurança, né, que a gente tem, por conta do contexto que a gente nem precisa ficar falando muito aqui, né, que todo mundo aqui sabe, isso força o camarada a empreender. Isso força. Mesmo quem não acredite, mesmo quem não goste e tem medo, o cara tá com medo, mas aí pensa mais nos boletos dele. Quando você vai ver o perfil das pessoas que começam, o cara trabalha no emprego ruim, às vezes até gosta da empresa, mas quando não paga bem, é um emprego ruim, cara. É um emprego ruim. Às vezes ele tá pagando ali a parcela do apartamento, um apartamento simples ali, 20, 30 metros quadrados. Às vezes nem isso, né? Às vezes tá pagando aluguel, e aí o cara não consegue sair do aluguel, e o mercado aperta ele do mesmo jeito, porque todo ano o aluguel sobe um pouquinho. Então, assim, ele tem uma barreira muito grande, né? Porque ele vê o custo de vida dele só aumentando e o trabalho e o custo e o salário dele não acompanha esse aumento de custo de vida, assim, para ter o mínimo. Então, o cara, ele se vê forçado a empreender. Ele se vê forçado. Gente, a realidade é essa, é muito complicado. É muito complicado. E assim, e aí não pode escolher muito porque o condomínio vence no dia 15, o aluguel vence dia 10, a água e o gás vence dia 20, entendeu? Cara, é a corrida, é a batalha. E se aí fica pra trás, se aí fica sem pagar um mês, já sabemos o que acontece, né? Ele fica sem o serviço, né? Ele é despejado do imóvel, ele fica sem internet, ele fica sem água. Aí, né? É aquilo. O sistema não perdoa. O sistema não perdoa. O contexto é pesado. E é isso, gente. A gente nunca pode achar que quem tá começando um negócio, essa pessoa tá bem de vida. Muitas vezes é o contrário. Às vezes, um caso ou outro, o cara já entra ali com uma grana, já entra ali com uma estrutura, mas é porque já tem um capital, às vezes já tem ali uma rede de contatos. Muitos não, cara, muitos começam do zero. Eu sempre falo, a gente tem que apoiar esse tipo de gente, sabe? Que às vezes o cara tá trabalhando dobrado. E vou falar mais. Eu vejo que tem gente que começa um empreendimento desse tamanho e continua na CLT. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Começa o empreendimento, esse empreendimento no começo é uma renda extra. Que ela fala, cara, eu não posso perder esse meu fixo aqui na CLT, porque senão ferrou e a pessoa não tá errada. Por isso que eu falo, a gente tem que apoiar esse tipo de pequeno negócio. Os grandes também, aquela marca, aquelas grandes marcas que você gosta, tem que continuar apoiando, mas principalmente os pequenos, que o cara tá com capital limitado. O cara tá com capital limitado e precisa de apoio.
que é o apoio? Vai lá no Instagram do cara, comenta, curte. Às vezes ele tá vendendo comida, faz um teste, compra uma. Avalie, deixa uma crítica construtiva. Porque dá pra saber quando a pessoa trabalha de verdade e quando ela tá com picaretagem. Dá pra saber. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui seu comentário. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E vamos debater aqui, que é sempre muito bom falar com vocês a respeito de assuntos assim. Vou ficando por aqui. Até mais. Forte abraço e valeu.